Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oi, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mariana Castro e o tema da mensagem que eu trouxe hoje é Não abaixe a cabeça. O texto encontra-se em 1 Samuel 17. Às vezes as pessoas querem que nós cumpramos missões nessa terra diferentes daquela que Deus nos deu. E por isso nós às vezes ficamos confusos, mas nós devemos ouvir a Deus e nos conhecer para saber o que nós devemos fazer. Para exemplificar isso, eu vou contar uma ilustração. Existia certa vez um jardim com belas peras, maçãs e lindas flores. Tudo era alegria no jardim, exceto uma árvore que estava confusa. Ela não sabia o que ela deveria fazer. A macieira disse: "Por que não produzir maçãs? É muito fácil produzir deliciosas maçãs. Por que não tentar?" "Não a escute", disse a roseira. "É melhor produzir rosas. Não vê como são belas?" E a árvore tentava de tudo o que lhe diziam e ficava confusa e frustrada porque não conseguia ser como as demais. Até que um dia chegou no jardim uma coruja e, vendo a confusão da árvore, disse: "O seu problema não é diferente do de muitos seres sobre a terra. Muitos seres sobre a terra têm esse problema que você tem. Tão somente não gaste o seu tempo tentando ser aquilo que os outros querem que você seja. Conheça a si mesmo, ouça no seu interior e descubra a sua missão na terra, a sua vocação." A árvore ficou pensativa. "Como assim ser eu mesma?" De repente, uma voz do seu interior ecoou e disse: "Você jamais produzirá maçãs. Você não é uma macieira. Você jamais produzirá rosas. Você não é uma roseira. Você é um carvalho e a sua função é crescer firme, forte e majestosa. Você dará abrigo aos pássaros que farão ninho nos seus galhos e dará sombra aos viajantes e dará beleza à paisagem. Essa é a sua vocação." A partir de então, a árvore não ficou mais confusa, ela ficou segura de si e tudo voltou a ser alegria naquele jardim. Então, o texto que eu vou ler, ele encontra-se em 1 Samuel. Eu vou resumir o capítulo 17, versículos 12, versículos 23 a 33 e versículo 48 a 54. Diz assim, versículo 12: "Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, que tinha 8 filhos. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, o grande guerreiro chamado Golias, o filisteu de Gate, apareceu vindo da linha inimiga e disse as mesmas palavras de antes, e Davi as ouviu. Logo que perceberam o homem, todos os homens de Israel fugiram para longe dele, apavorados. O povo de Israel dizia: "Vistes aquele homem que sobe? Sobe para lançar um desafio a Israel. Quem o ferir, o rei acumulará de riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre em Israel." Davi perguntou aos homens que estavam com ele: "O que se fará para aquele que abater esse filisteu e afastar a vergonha de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo?" O povo lhe respondeu que antes dissera: "Assim farão aquele que o ferir." Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu que dizia
ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi e disse: por que afinal desceste, e com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do seu coração. Viestes para assistir à batalha? Davi respondeu: que fiz eu? Por acaso é proibido falar? Davi deixou, procurou outra pessoa e propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram retratá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Davi disse a Saul: que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo irá lutar contra esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu, lutar contra ele, porque tu não passas de uma criança, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Versículos 48 a 54. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu rapidamente das linhas e correu ao encontro do filisteu. Davi o pôs a mão no seu bornal, apanhou uma pedra que lançou com a funda e o atingiu o filisteu na fronte. A pedra se cravou na sua testa e ele caiu com o rosto no chão. Esse texto ele nos mostra algumas lições. A primeira é: nós não devemos abaixar a cabeça, porque às vezes os outros te recriminam por você não ser como eles e acabam te julgando inferior. Davi era o irmão mais novo, ele tinha 7 irmãos mais velhos, ele tinha o pai e a mãe. Todos eles achavam que sabiam quem era Davi e o que ele deveria fazer. Ele tinha ido só levar um lanchinho para os irmãos na guerra, na batalha. Ele não tinha autorização para participar da guerra, porque ele era apenas um jovem. Mas acontece que antes ele tinha sido ungido por Samuel para ser o futuro rei. E quando Samuel foi ungido, Deus disse para Samuel: não atentes para sua aparência. O homem olha para a aparência, porém Deus não vê como homem. O homem olha para a aparência, porém Deus vê o coração. Deus conhecia o coração de Davi e Davi foi escolhido. Ele estava em uma situação em que os outros achavam que ele não tinha condições de lutar contra o gigante, porque ele era apenas um jovem, um rapaz, um menino, um moço. Acontece que ele sabia quem ele era e a vocação que ele tinha e que Deus o tinha chamado. Ele então perguntou a respeito do que estava acontecendo e era praticamente impossível ele vencer o gigante. As pessoas fortes, guerreiros de batalha, pessoas experientes e mais velhas estavam amedrontadas com o gigante e ele não se intimidou. Certa vez eu li um livro que Deus, ele torna as coisas impossíveis e então ele as faz. Deus é mestre em tornar possível o impossível. Assim como era impossível Davi vencer o gigante Golias e ele o venceu, também era impossível o Abraão ter um filho, porque tinha mais de 100 anos e Deus fez ele ter um filho, fez do filho dele a nação de Israel e trouxe de Israel o Messias Jesus Cristo. Era impossível os israelitas saírem da escravidão do Egito, mas Deus os tirou da escravidão do Egito. Então, se você tem uma situação que é impossível, algo que é humanamente impossível, algo que parece que você não vai conseguir, porém anime-se, porque Deus torna o impossível possível. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que os outros nunca vão admitir que você seja mais do que eles. Aqui no versículo 28, o irmão mais velho dele disse: seu irmão mais velho Eliabe ouviu o que dizia ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi e disse: por que afinal desceste, e com que deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a sua insolência e a malícia do seu coração. Viestes para assistir à batalha? Então, as outras pessoas, elas nunca vão acreditar que você tem capacidade de ser mais do que elas, ou superior a elas, ou conseguir conquistar seus objetivos, mas você não deve baixar a cabeça nunca. A Bíblia, você não é o que os outros dizem. Às vezes as pessoas te insultam, elas dizem que você é incapaz de fazer alguma coisa, que você é incompetente, elas dizem que você não tem como superar a dificuldade que você está passando, mas você não é o que os outros dizem, você não é os adjetivos que os outros te dão. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é,
Bom, em Gênesis 1:26, a Bíblia diz o que você é. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Então você não é o que os outros dizem que você é a imagem de Deus. E como a imagem de Deus, você é uma pessoa inteligente. Você tem inteligência, porque Deus deu a capacidade racional ao homem, porque Deus é um ser inteligente. E além de inteligente, você também tem competências morais, você é capaz de agir moralmente como Deus. Você não é pouca coisa, você é a imagem e semelhança de Deus. E no Novo Testamento ainda, aqueles que creem em Cristo são chamados de filhos de Deus. Então, se você crê em Cristo, você não somente é a imagem de Deus, mas você também é filho de Deus e herdeiro do reino de Deus. Então, não se intimide. A terceira lição que o texto mostra é que, 3, você pode desistir dos seus objetivos ou provar a sua capacidade. Dos versículos 48 a 54, Davi decidiu provar a capacidade dele. Então, se você está em uma situação que dizem que você não tem competência, prove a sua competência. Você pode, com a ajuda de Deus, você pode. Davi, ele se arriscou e ele venceu o gigante. E uma coisa que Davi fez, ele não colocou a armadura de Saul, ele não usou a espada de Saul para vencer o gigante. Ele venceu o gigante com aquilo que ele tinha. Deus vai te dar a vitória, Deus vai ajudar você a vencer o perigo, a dificuldade, a sua luta com aquilo que você tem e com aquilo que você é. Então anime-se, você deve confiar em Deus e usar as armas que você tem. Amém?